Oi, tudo bem? Que bom! Você tá legal? A prof também tá legal. Agora é o seguinte, a nossa aula de hoje já começou, mas primeiro você vai assistir uma mensagem muito legal. Depois, você, muito focado, vai abrir a sua apostila do pré-vestibular, apostila 3, e nós vamos começar com o módulo 8, ok? Vamos lá, bora estudar! Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso, fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Sempre Conosco, e o texto bíblico está lá no Salmo 23, versículo 4, que diz: E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você já viveu alguma experiência assustadora? Eu imagino que sim, todo mundo tem os seus medos. Não, fica aqui, pare de querer. Sai daqui. A história de hoje fala sobre Tiago, e Tiago estava passando por um problemão para ele. Ele tinha que apresentar um trabalho na escola, e o trabalho era no estilo seminário. Tiago morria de medo de falar em público. Ele tinha medo de se enrolar nas palavras, ele tinha medo de ficar um pouco gago, porque ele tinha um pouco de gagueira quando ficava nervoso. Ele tinha medo de falar alguma coisa e o professor corrigir na hora. Bom, Tiago estava aterrorizado. Eu não sei quais são as situações que te dão medo, mas no Salmo 23, versículo 4, o texto de hoje, a gente tem certeza de que em meio aos nossos problemas, Deus se faz presente. A gente acha que está passando sozinho pelos problemas, mas não, Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Você está passando por algum problema? Não passe por isso sozinho. Fale com Deus e com certeza Ele vai estar ao seu lado. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tiago teve uma ideia, ele estudou bastante e pediu sabedoria a Deus. E então, no dia seguinte, ele conseguiu passar com muita tranquilidade. Não importa o seu problema, peça ajuda a Deus e Ele vai te dar uma força muito grande. Vai. Você ora comigo pedindo a ajuda de Deus para passar pelos medos? Eterno Deus e Pai, não importa a situação, não importa o nosso medo, obrigado porque o Senhor sempre está com a gente e pedimos que o Senhor nos ajude a passarmos pelas nossas dificuldades e os nossos receios. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, um detalhe. Esse verso do Salmo 23 ajuda muita gente a passar pelo medo. Quais versos você tem no seu coração que também te ajudam a passar por isso? Escreve aí nos comentários. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Tchau. Então, você gostou da meditação? Gostou da mensagem que o pastor passou para mim e para você nessa aula hoje? Que bom, fico feliz. Mas agora nós vamos ter que trabalhar. Então, você vai pegar a sua apostila 3, lá no módulo 8, e nós vamos então iniciar o nosso conteúdo do quarto bimestre, ok? Ótimo, então acompanhe com a prof aí. Olha só, o nosso conteúdo será sobre interpretação de imagens. E você percebe que nas provas de Enem vestibular, concursos, nós temos imagens. E as imagens, elas expõem, certo? Um objetivo. Nós vemos elas em toda a parte, ali você vê, né? Imagens totalmente diferentes, coloridas, você vê imagens com um contraste, né, com o céu, e aí você observa que, além delas fazerem parte de decorações, de espaços, de eventos sociais, culturais, essas imagens, elas têm muito mais a dizer do que simplesmente sugerir alguma coisa, ok?
Agora você vai virar a sua página aí na página 13 e você tem essa imagem aqui, né? E essa imagem você percebe que é o local de onde vem a tradição culinária do restaurante. Você vê pela imagem da pessoa que está aqui, a imagem do restaurante lá atrás. Neste próximo aqui você vê um cartaz onde tem o tema A Diversidade Cultural do Brasil. E nesse outro aqui, então, você tem a importância da leitura para a formação do homem. E isso é muito relevante para que possamos entender. Agora, na página 4, tem algo importante aqui que é interessante você grifar até. Vamos destacar aqui, vamos ver aqui. Vamos formatar, vamos ver. Olha o que diz aqui. Nessa último parágrafo aqui, ó. Se o ponto de partida, toda essa partezinha aqui, eu vou pintar para você, você vai pintar bonitinho aí, né? Só não pintou muito bem. Mas se você ler, você vai dizer o seguinte: se o ponto de partida para interpretar essas imagens é o contexto em que foram vinculadas, quem as criou, com que propósitos, se estão combinados a outros elementos, fica mais fácil iniciar o trabalho de compreensão de uma pintura, por exemplo. Ok? E agora, abaixo aqui você tem, então, algumas pistas, né? Em uma sequência de dicas para interpretar imagens no Enem, publicados no jornal Zero Hora. E você tem aqui, então, a primeira aqui. Se elas forem pinturas, como você faz? Olha o que diz ali. Os períodos artísticos têm um grande vínculo com fatores históricos e sociais da época em que se consolidam. Então, procure situar a primeira imagem, né, no tempo e no espaço, verifique sempre quem é o autor, o período que influenciou essa criação. Muitas vezes são 40 ou 50 anos de diferença entre os períodos e podem significar outra visão, outro conceito. E se elas forem charges, como devo fazer? Ela diz o seguinte, que a charge, elas falam sobre fatos contemporâneos, criticados por meio de humor. Então, você precisa estar informado sobre os acontecimentos recentes, os problemas que vivemos. Dessa forma, você vai poder fazer uma releitura, analisando, né, a imagem que você tem ali. Mas, e se forem peças publicitárias, como propagandas, né, anúncios? Todo anúncio, o objetivo dele é vender um produto ou vender uma ideia. E isso faz com que o criador, então, né, lance mão de inúmeros recursos, tanto de linguagem como de imagens. Então, são os recursos linguísticos visuais, argumentativos e descritivos. Por quê? Eles vão promover uma ideia da empresa, de um objeto, de um serviço. Então, você vai perceber que há funções ali de linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade. Você vai perceber a ironia, os implícitos, os pressupostos e outros conteúdos, né? Pois bem, você precisa, no primeiro momento, se for uma peça publicitária, identificar o que está sendo vendido, qual é o público-alvo dessa peça, as circunstâncias. E agora, prof, e se forem ainda tiras? Olha aqui, ó. E se forem tiras, como fazer essa análise? Bom, as tiras, elas trazem elementos que apresentam uma transição, né? De ações, que estão organizadas na forma de sequencial do quadrinho, e elas podem também ser menos vinculadas a fatos recentes. E elas costumam abordar assuntos temporais, né? Atemporais, na verdade. Portanto, você tem que conhecer um dos quadrinhos bem pertinentes, é a Mafalda, né? Do Quino. E ainda nós temos outros, como Calvin, nós temos o Agar. E aí você percebe que os autores de tirinhas, eles usam recursos semânticos, os fonéticos, os sintáticos, pragmáticos da linguística textual e os metalinguísticos. Tudo bem? Então, você precisa analisar cuidadosamente, treinar a sua mente para que na hora que você consiga chegar lá, você consiga resolver, então, o que você tem ali de imagem. Agora, você vai virar a página e vai perceber que tem duas imagens aqui. Na página 5, essa primeira imagem aqui é uma foto.
A segunda imagem é uma escultura. Essa primeira aqui, ela foi capturada em Berna, na Suíça. E aqui eu tenho uma obra, né, de escultura, onde está num plano inferior, o da rua, e ela se apresenta em pé sobre um pedestal. Ela foi enquadrada isoladamente. E isso passa o quê? Um efeito de soberania. Essa aqui é a estátua da justiça, que aí eu tenho os elementos visíveis aqui, né? A venda nos olhos, pois ela deve ser imparcial. A balança, que você vê aqui, que ela deve ter discernimento para avaliar as provas apresentadas. E nós temos a espada, aqui na mão dela, para exercer o poder de decisão. Já a segunda imagem, que é uma escultura, ela está localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. E agora, essa estátua aqui, o nome dela não poderia ser outro senão a Justiça. E aqui eu tenho a escultura representando o poder judiciário, uma mulher com os olhos vendados, segurando uma espada, certo? Lembre-se que os olhos vendados representam a imparcialidade da justiça, a espada simboliza a força, a coragem, a ordem, a regra, que são os elementos necessários para que o direito seja instituído. No entanto, você percebe que a escultura não mostra a balança que a anterior tem, o que representaria a sua intenção de quê? De nivelar o tratamento jurídico de todos por igual. A ponderação dos interesses por partes em litígio. Então, você perceba que a mesma imagem, né? Elas são diferentes com relação aos elementos que elas carregam. E agora você tem mais aí na sua apostila, na página 6, você tem agora a terceira imagem. A terceira imagem não é uma escultura, mas apresenta muitos elementos que se assemelham às outras. Aqui eu tenho, então, a obra do Angeli, né, uma charge, e ele criou ele é um chargista, né? Ele criou esse cartoon em 2007, quando o Brasil testemunhava o andamento de 2 processos que exemplificavam a lentidão da justiça brasileira. Que casos foram esses, prof? Vamos lembrar um pouquinho? O caso Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, acusado de quebra de decoro parlamentar, e o caso acidente de um Airbus, o senhor está mal hoje, da TAM, que vitimou 199 pessoas, ok? Com evidências, a caixa preta e falha do piloto. Então, você percebe que aqui eu tenho a espada, eu tenho a balança, eu tenho os olhos vendados, semelhante à primeira aqui, mas ela está andando, ó, com o andador. Então, a partir desses elementos, nós vamos agora responder às seguintes questões que tem aí, a fim de que nós possamos desenvolver, então, o senso crítico com relação à interpretação de imagens. O que há em comum? O que há em comum entre as imagens que nós observamos? O que tem em comum entre elas é o quê? É a figura feminina. A figura feminina, ela aparece nas 3. E o que é interessante, com os olhos vendados. Ok? Isso a gente consegue perceber nas 3 imagens. Depois, você tem agora aqui a número 2. E a número 2 pergunta o seguinte: qual delas é mais familiar para você e por quê? Olha, eu acredito que você vai dizer que é a segunda imagem, ok? Porque a segunda imagem, ela está o quê? Retrata uma escultura que está em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, a capital do nosso país, portanto, ela é mais relevante para você. Agora, de acordo, a questão 3, de acordo com a primeira estátua, quais são agora as características da justiça? Vamos ver o primeiro? O poder de decisão representado pela espada? Sim. A cegueira representada pela venda, pois deve ser isenta e imparcial? Sim, letra B. E agora a letra C, o discernimento para avaliar as provas apresentadas? Sim, então é A, B e C, ok? A letra D fala a vergonha para impedir que atrocidades aconteçam diariamente. E a letra E, a ousadia, a virtude necessária para os que combatem a injustiça. Então, conseguimos resolver essas primeiras aqui. Agora, nós vamos continuar
e você vai observar aí na página 7, ok? Aqui na página 7, você tem agora uma atividade que pede para você pesquisar outras informações sobre as duas primeiras esculturas, como o título, o autor, a localização, o significado dos objetos que segura a venda nos olhos. Bom, só para nível de conhecimento para você, a primeira ela é uma estátua da fonte Justiça do século XVI, localizado na cidade de Berna, na Suíça. É a representação de Têmis, a deusa guardiã do juramento dos homens e da lei, da mitologia grega. Então, era costume invocá-la diante dos magistrados durante os julgamentos. A espada significa a força da aplicação da lei a todos, indistintamente. E a imparcialidade da aplicação dela está representada pelos olhos vendados, sendo essa a primeira vez em que era caracterizada assim. A balança representava que a ponderação dos interesses das partes em litígio. E a segunda vai tratar da escultura A Justiça, do artista plástico mineiro Alfredo Sestiatti, que é localizado em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, né? Nós já vimos isso. E a tradição representa a justiça com os olhos vendados para indicar que deve ser imparcial. E ela traz uma espada, que é o símbolo da força de que dispõe para impor o direito. Ok? E agora você tem a questão 5. O que a segunda estátua não mostra o trás e o que esse instrumento simbolizaria? O que a segunda não mostra? Ela não mostra vamos fazer juntos? A balança, ok? E que representa o quê? A intenção de nivelar. Nivelar o quê, professora? O tratamento jurídico. Então, você percebe que ela não tem o tratamento jurídico de todos por igual, ou seja, a ponderação dos interesses das partes envolvidas. Ela não tem isso. Ótimo. Agora você está fazendo o número 6. E a número 6 diz o seguinte: observe a imagem representada no cartoon, que foi aquela, né, carregando lá o andador, considerada como o intertexto. Quer dizer, o que é isso? É um texto, né, que é a questão da justiça, e agora tem uma charge falando sobre isso. Então, observe os novos elementos produzidos. Na letra A, essa estátua da justiça mantém o diálogo com as demais estátuas analisadas? Isso é uma afirmação. Como foi retratada por Angeli? Como é que ela está ali? Ela está o quê? Ela está fora de peso. O que mais que nós observamos nela? Ela está enrugada, certo? Ela também apresenta que ela está mal-humorada ou ela está talvez triste, né? Pela expressão ali, nós conseguimos perceber isso. Está apoiada no andador, né? Como se ela fosse o quê? Como se ela fosse velha, com dificuldades de andar, se locomover. Ótimo. Agora vamos à próxima. A próxima você tem aqui, que é a letra B. Na charge, a justiça está relacionada à velhice. Completamos já isso na letra A. Qual é o efeito de sentido disso? Bom, quando a gente relaciona na justiça esse perfil de mulher ligada à justiça, nós percebemos que o quê? Que ela está velha, morosa, pesada, certo? Está ultrapassada para essa sociedade atual. Portanto, ela faz uma crítica, né? Essa charge faz uma crítica que a justiça vigente no país. Ok? Então, pelos traços que nós colocamos na letra A, as características nós conseguimos comprovar que a crítica, então, é essa. Agora, vamos fazer a letra C. E a letra C pede o seguinte: que sentido adquire o andador? Bom, o andador, ele é o quê? Um ícone. Esse ícone relacionado ao quê?
aos processos jurídicos, né? Que são lentos, mas também pode significar o quê? Uma doença, certo? Que são o quê? São falhas, as falhas de sustentação da justiça brasileira. Ok? Então, você conseguiu... Essa aqui é a resposta da letra C. Você conseguiu entender que as imagens, elas são muito importantes para que venhamos entender uma questão que envolva, então, uma interpretação de alguma questão. Agora, eu quero que você dê uma olhadinha aí na sua apostila sobre a simbologia das 4 virtudes cardeais, uma representação delas por Rafael. Aí você tem as virtudes, né, que é a justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança, você tem aqui. Você tem as virtudes teológicas, como a fé, a esperança, a caridade e as virtudes, então, cardeais. Por que que são chamadas assim? Porque são os princípios que são apoiadas virtudes teológicas, virtudes teologais, certo? Agora, aqui você tem a representação da fé, da esperança e da caridade, através de uma escultura de Manuel Tolsá, na Catedral do México. Se você observar na página 9, olha só, se você observar na página 9, você vai ver mais imagens. Ó, e nessa primeira imagem você tem a justiça. Olha só como é representada a justiça aqui. Novamente uma mulher, né? Só que ela tem na mão o quê? A espada e a balança na outra mão, né? Que é o símbolo quê? De igualdade. Agora, aqui abaixo, você tem a prudência. O que que ela tem? Ela tem um livro, né, nas mãos aqui, ó, o livro de sabedoria, mas também tem uma serpente ou um espelho para refletir a verdade. Algumas representações apresentam ela com mais de uma cabeça, para indicar que ela aprende com o passado e tem o dom da previsão do futuro. Então, essa é a prudência. E se você olhar um pouquinho mais na página 10, você vê aqui a fortaleza, que é uma figura que pode ser representada com uma coluna que faz referência ao personagem bíblico Sansão, com um escudo ou um leão domesticado, certo? Ainda pode ser representado por Hércules na mitologia grega. E agora você tem aqui a temperança. A temperança é uma figura moderada, que está segurando uma espada desembainhada, ela tem um jarro, no qual dilui vinho, com uma lira ou uma brida com a qual conduz o ser humano, então, à contenção. Então, você percebeu quantos símbolos das virtudes eu tenho aqui expresso em obras de arte? E aí você tem mais um pouco aqui, um tímpano das virtudes agora aqui, ó, que são todas pintadas no afresco por Rafael Sanzio, no Vaticano. E aí você tem vários detalhes aqui, onde conseguimos perceber, inclusive na página 12, tem as virtudes agora aqui, ó, cardinais, que é um dos lados do afresco do Rafael Sanzio, no Vaticano também. E aqui você tem uma análise de algumas partes desse afresco. Então, por mais que você diga, nossa, é difícil, não é, você tem que prestar atenção nos detalhes, olhar realmente a referência, o autor, né, que criou aquela imagem, a data, se é um cartoon, uma charge, uma tira, se é uma história em quadrinhos, eles são atemporais, vão falar sobre problemas daquele momento, daquela época, certo? Então é importante você realmente prestar atenção e dar uma retomada na importância das imagens na interpretação de enunciados de Enem vestibular, ok? Finalizamos a nossa aula e conversamos na próxima. Tchau, tchau!